Bom dia. Queres orar, Vanira? Sim. Pai eterno Deus, Senhor dos altos céus, que deu o seu Filho, derramou o Espírito do seu Filho em nós. Senhor, Tu queres, Senhor, Tu podes, Senhor, nos dar toda a sabedoria para falarmos da verdade, aquilo que está tão claro, e nos ajude para nunca dar confusão, mas sim o entendimento da sabedoria dos altos céus para entender tanto a nós quanto às pessoas, que podermos ser usados para isso. Senhor, não temer o homem, mas sim saber que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos para a pregação desta tua verdade. Senhor, e abre os entendimentos e o coração daquelas pessoas que, quando ouvirem, aceitem. E venha abençoar este grupo e que venha aumentar mais e mais de pessoas sinceras. E, Senhor, o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo venha habitar sobre esta terra ainda para terminar a tua obra, para que o Senhor possa vir. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, eu vou recuar um pouco e eu vou ler aqui o que estava a ler há pouco. Portanto, o título é O Espírito Santo, Nossa Eficiência. Cristo, em sua capacidade mediadora, dá aos seus servos a presença do Espírito Santo. É a eficiência do Espírito que habilita as agências humanas a serem representantes do Redentor na obra de salvar almas. Portanto, há aqui uma interligação entre ter o Espírito e a obra de salvar almas. Onde Para está nos escrito? Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 30. Para nos unir com Cristo, nessa atividade, devemos nos colocar sob a influência modeladora do seu Espírito. Olha aqui esta frase. Nós só podemos estar unidos a Cristo se nos colocarmos sob a influência modeladora do seu Espírito. Percebem? Portanto, o seu Espírito exerce sobre nós alguma influência e nós temos que nos colocar sob essa influência. Assim, através do poder outorgado, podemos cooperar com o Senhor, unidos com Ele, como obreiros na salvação de almas. Unidos com Ele, com quem? Com Cristo. Com Cristo. A todos os que se oferecem ao Senhor para o serviço, que é o nosso caso, nós oferecemos-nos ao Senhor para o serviço, sem nada reter para si, é concedido poder para atingir imensuráveis resultados. O Senhor está ligado a um compromisso eterno de suprir com poder e graça a todos que são santificados pela obediência à verdade. Cristo, a quem é dado todo o poder no céu e na terra, coopera favoravelmente com seus representantes, os sinceros que dia após dia participam do pão vivo que desceu do céu, João 6,50. A Igreja da Terra, unida com a Igreja do Céu, pode realizar todas as coisas. O que é que nós vemos aqui? Eu vejo aqui toda a pessoa que quer estar unida com Cristo no trabalho de salvar outros. Para isso, precisamos partilhar do mesmo espírito. Não é? Por isso que Jesus falou aquilo que ele falou lá, que a minha mãe, os meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Exatamente isso. É a família Exato. universal, né, que Deus quer ter, independentemente de onde estejam, ligadas a Ele em espírito.
Exatamente. Exatamente. Terem o mesmo espírito, terem o mesmo Isso, propósito, terem o isso. mesmo desejo, ter o mesmo interesse. Percebem? Objetivo. Isso é, hã? O mesmo objetivo. O mesmo objetivo. Depois continua e diz: no dia de Pentecostes, o infinito revelou-se com poder à igreja. Então temos aqui alguém que ela chama de infinito, que se revelou por intermédio do Espírito Santo. Ele desceu das alturas do céu como um vento impetuoso na casa onde os discípulos estavam reunidos. Quem é que desceu das alturas como um vento? Foi o infinito, é o que diz aqui. Ou seja, houve alguém que se revelou, o infinito revelou-se por intermédio da entrega daquele espírito, deu aquele espírito a todos. Não é? Todos tinham o mesmo espírito, todos tinham o mesmo interesse pelas almas, todos tinham o mesmo espírito de sacrifício, de abnegação, de deixar tudo para trás, de não se importar com as consequências. Percebem? É isso que nós não encontramos hoje. Nós não encontramos pessoas que tenham o mesmo espírito. Por isso existem guerras. Antes eles eram temerosos, né? Ficaram até Sim, guardados. E aí depois eles tiveram poder, não, não temeram. E nossa, sim. Pedro nem quis ser crucificado de cabeça para cima. Olha, de tanto amor, Sim. o amor tão mais forte do que a própria vida. Foi como se por séculos essa influência estivesse restringida e então o céu passasse a se regozijar em poder derramar sobre a Igreja as riquezas do poder do Espírito. E sob a influência do Espírito, as palavras de penitência e confissão se misturaram com cânticos de louvor por pecados perdoados. Palavras de agradecimento e de profecia foram ouvidas, todo o céu se curvou para observar e adorar a sabedoria sem igual e incompreensível amor. Perdidos em maravilhas, os apóstolos e discípulos exclamaram: nisto está o amor. 1 João 4,10. É isto que nos falta. Falta-nos este amor. E como é que nós podemos ter esse amor? Fabricando Cristo em nós, a esperança da glória. é o Espírito, porque diz em Romanos 5 que quem derrama o amor em nossos corações é É o o seu Espírito. Espírito. Mas é Cristo, não E é adianta. Cristo, exatamente. Eles se apossaram da dádiva distribuída, eles se apossaram. Nós temos que nos apossar disto. O que aconteceu? Milhares se converteram num dia à espada do Espírito, novamente afiada, com poder e banhada por raios do céu, rompeu sobre os descrentes. O coração dos apóstolos estava repleto. Sim? A Ana Maria está com o telefone, com o microfone aberto. Irmã Ana Maria, tem algum bebê ao pé de si? Não, irmã. É porque realmente eu não fechei. Me desculpe. Não faz mal, é que nós estávamos a ouvir aqui um som parecia de um bebê ou de um animal. É o meu netinho, né? Que eu estou aqui na casa dele, cuidando dele. Ah, ok. O coração dos apóstolos estava repleto de uma benevolência tão profunda. Aqui é que está o Espírito de Cristo. O coração dos apóstolos estava repleto de uma benevolência tão profunda, mas tão profunda, diz ela, que os impeliu a testificar até aos confins da terra. Deus os proibiu de gloriar-se, a não ser na salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Encheram-se de intenso interesse em ajudar a acrescentar à Igreja os que deveriam ser salvos.
convidaram os crentes a se levantar e fazer sua parte para que todas as nações pudessem ouvir a verdade, a terra encher-se da glória do Senhor. Então, agora nós entendemos isto desta forma, não é? Ter o mesmo espírito, ter o mesmo interesse, ter o mesmo objetivo, ter a mesma benevolência, como diz aqui, benevolência profunda, tão profunda. Esse é o Espírito de Cristo e é por isto que nós precisamos orar, para termos este Espírito, para termos esta força, para termos esta ausência de medo, para termos este amor, este perdão. Eu agora parece que é consolidar ainda mais o que é ter realmente o Espírito de Cristo. Belinha, tudo isso, nada podemos fazer se Deus não colocar dentro de nós isso. Se Ele não É isso. colocar, se Ele não colocar dentro de nós o querer e o efetuar, mas vai ser no tempo dele. Eu não sei quando. Nós precisamos apenas estar à disposição, assim como os apóstolos estavam. Exatamente. É como diz aqui, a todos os que se oferecem ao Senhor para o serviço sem nada reter para si, é concedido o poder. Não, não é esta frase. Onde é que está? Que eu li há pouco. Para nos unir com Cristo, lá está, unir com Cristo, nessa atividade, devemos nos colocar sob a influência modeladora do seu espírito. É isso mesmo. Mas isto tem que ser pedido. Só colocando, Belinha, a ação modeladora significa dizer o seguinte: quando alguém talha uma pedra, ou quando alguém faz alguma coisa para colocar e ficar certo, ela é modelada. E nós precisamos ser modelados. De repente, a cada dia que nós estamos vivendo, Deus está modelando. Vai chegar uma hora que Ele vai colocar a gente no lugar certo. Uhum. É. E nós, por vezes, nós vemos com mais facilidade qual é o espírito da outra pessoa, não é? Mas nós conseguimos perceber que espírito é que move a outra pessoa, não é? Sim, sim, sim. Eu debato-me muitas vezes com esta questão, se eu realmente estou a manifestar o Espírito de Cristo, mas isto é alguma coisa que eu não consigo fabricar, que eu tenho que clamar a cada instante por esse Espírito. É Ele que dá. E eu preciso me submeter. Aqui, isto é só uma partilha convosco. Muitas vezes eu me questiono se eu devo desabafar com outras pessoas ou com outra pessoa, ou se devo ficar só a desabafar com Cristo. Eu não A, tenho Bí- nas escritas disso. a Bíblia, Desabafar só com Cristo. A senhora a White Bíblia diz diz, que é com Deus. Vinde e arrazoemos. porque a gente pode é, Nelzi, não colocar conseguimos, não alguma conseguimos entender, está a dúvida, custar muito. ou então falar alguma coisa. Agora dá para ouvir? Sim, está melhor. É assim, a senhora White escreveu o seguinte, que a gente tem que Está a cortar, Nelzi. A senhora White fala e não ouvimos. desabafar só com Cristo, porque às vezes eu vou me desabafar com a pessoa e de repente alguma coisa eu falo, ou então
ou então levando a pessoa a ter dúvida, e eu posso, e essa dúvida levar a pessoa, mas é isso que ela explica. Então, a gente tem que buscar em Jesus, porque ele é que vai ouvir e vai nos transformando, né, naquilo que a gente precisa. Ele vai nos respondendo através da sua palavra. Eu acredito que o Espírito Santo nós temos que clamar, clamar e crer. Que assim como aconteceu com Cristo, lá em Isaías 61, ele disse que ele tinha O Espírito do recebido, Senhor ele está disse que sobre mim. recebeu o Espírito Santo. Exatamente. Eu creio, irmã Belinha, que quando eu creio nessa palavra, ele está sobre mim. Se eu for fazer a Aham. obra de Deus, é o Espírito que vai fazer. Agora, é evidente que para lavar a louça, varrer a casa, fazer comida, lavar roupa, eu não vou perceber isso em mim. Mas na hora que a palavra, irmã Belinha, é aberta, a gente percebe, não vem da gente o que a gente está falando. É o Espírito que está usando a nossa boca para ensinar outra pessoa. A gente percebe, Uhum. isso não vem de nós. Ou então, quando alguém nos atinge, nos ofende, nos humilha, e a gente não quer ir em cima para apocar a pessoa, a gente sente compaixão e misericórdia, isso não é humano, isso é o Espírito É isso. que está fazendo a obra no coração. Então a gente vê isso no dia a dia da gente, que o Senhor está fazendo a obra, não vem de nós, não é nós, é o Espírito Santo de Jesus que está fazendo, porque a gente percebe nas pequenas coisas do dia a dia como antes acontecia e como acontece agora. Uhum. Eu falo isto porque todos nós temos esta tendência, não é? De ir desabafar, de ir, hum, de ir comentar com o outro. Entretanto, aqui em 1 de Samuel 19:18, e eu vou ler aqui esta meditação que este ano aqui em Portugal saiu, que é esta. Davi, o rei pastor, só que isto não é de Ellen White. Não é de Ellen White. Mas aqui diz assim, em 1 de Samuel 19:18, assim, Davi fugiu. Era quando Davi estava fugido de Saul, Saul queria matá-lo. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel, a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retirou ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. A minha questão é aqui, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. Era profeta. Era profeta, exatamente. Eu acho que a questão está aí, a diferença. E depois o autor diz assim, Davi ficou sem dúvida muito perplexo por causa da conduta do líder designado por Deus, Saul. Por que razão Deus permite que Saul continue a ser rei? Era Deus parcial? Tinha ele abandonado a nação? Estas perguntas e muitas outras devem ter rodopiado na mente de Davi, enquanto fugia para o único lugar onde podia sentir-se seguro. Ele certamente não podia regressar ao lar do seu pai em Belém. Este seria o primeiro sítio onde Saul faria buscas. Ele, obviamente, não podia confiar naqueles que serviam Saul, sabendo que eles o trairiam. Totalmente assustado por causa do atentado de Saul contra a sua vida, Davi naturalmente procurou o conselho daquele que o tinha chamado do rebanho para uma posição de responsabilidade em Israel e que possivelmente o tinha ensinado em Ramá. Junto de Samuel, ele sentir-se-ia tão a salvo de Saul como se ali houvesse um santuário para onde ele pudesse fugir. Mas esta frase que eu li agora, ela é tirada do comentário bíblico. Do volume 2. Agora, Pronto. Belinha, só tentando te ajudar aí. Quando Deus, lá no deserto, mandou Jetro falar com Moisés, e ele organizou Israel,
através de Jetro, Deus colocou para Moisés que ele deveria colocar pessoas, mas veja bem, pessoas certas, no lugar certo, para julgar as coisas de Israel. Então, existem pessoas certas para ouvir certas coisas. Agora, temos que tomar cuidado para não pegar a pessoa errada. E aí que está o problema. Temos que sempre, pode desabafar, pode falar para alguém, mas desde que seja a pessoa certa e não a pessoa errada. Nós não temos essa qualificação na nossa mente ou no nosso psique para julgar isso. Temos que ter o cuidado para que Deus, vamos dizer assim, faça para nós isso. Ou nos conduza Uhum, para isso. Verdade. uhum. Sim. Ahm, e ele continua e diz: Samuel acolheu Davi e, não se preocupando se incorreria na ira de Saul, ofereceu-lhe abrigo. Portanto, Samuel acolheu Davi e ofereceu-lhe abrigo. Quando Saul soube que Davi estava com o profeta, ficou ainda mais zangado. Se Samuel desse o seu apoio a Davi, o povo poderia reunir-se em torno de Davi e torná-lo no sucessor de Saul. Saul enviou oficiais a Ramá para prenderem Davi e para o trazerem para Gibeá, onde Saul planeava matá-lo. Uma coisa estranha aconteceu a estes homens a caminho de prenderem Davi. Tal como acontecera a Balaão, muito antes deles, o Espírito Santo veio sobre eles e profetizaram sobre acontecimentos futuros, louvando a Deus e esquecendo-se da sua missão. Isto é muito bonito. Frustrado, Saul enviou mais homens. Estes juntaram-se ao primeiro grupo, também profetizando. Um terceiro grupo foi enviado, mas quando chegou a Ramá, também foi impedido. Finalmente, Saul determinou ir em pessoa e matar Davi. Saul foi também impedido pelo poder do Espírito e, pondo de parte as suas vestes reais, veio perante Samuel com oração, hino e profecia. Enquanto Saul permanecia em Ramá, Davi procurou aconselhar-se com o seu amigo Jonatas. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Ou seja, Davi foi realmente desabafar com Samuel, mas foi Deus que frustrou, os planos de Saul. Davi nada fez. E aqueles indivíduos que tinham ido para trazer Davi, eles próprios profetizaram. O Espírito do Senhor veio sobre eles. A Glorinha colocou aqui no chat alguma coisa que eu vou ler e que se encontra no segundo volume de Mente, Caráter e Personalidade, Desabafar aflições em ouvidos humanos. E diz o seguinte: por vezes desabafamos nossas aflições em ouvidos humanos, contamos nossas dores aos que não nos podem ajudar e negligenciamos confiar tudo a Jesus, que é capaz de transformar a dolorosa senda em caminhos de paz e alegria. Obrigada, Glorinha. Eu mesma já tenho desabafado e acho que não devia fazê-lo. Ninguém é O que é que perfeito acha? ainda, Belinha. É. Ai, ai. Alguém quer fazer algum comentário?
Então vamos ler Primeiros Escritos, página 202. Os judeus decidem matar Paulo. Testemunhando sacerdotes e príncipes o efeito da narração da experiência de Paulo, encheram-se de ódio contra ele. Viram que ele ousadamente pregava a Jesus e operava milagres em seu nome, que multidões ouviam-no e viravam as costas às suas tradições e olhavam para os líderes judeus como os assassinos do Filho de Deus. A sua ira se acendeu e eles se aconselharam quanto ao que seria melhor fazer para reduzir o excitamento. Concordaram entre si que a única conduta acertada era levar Paulo à morte. Mas Deus conhecia as suas intenções e anjos foram comissionados para guardá-lo, a fim de que ele vivesse para cumprir a sua missão. Dirigidos por Satanás, os incrédulos judeus vigiavam noite e dia às portas de Damasco, a fim de matarem Paulo imediatamente quando ele saísse. Mas Paulo tinha sido informado de que os judeus estavam buscando a sua vida, pelo que os discípulos o desceram pelo muro de noite num cesto. Derrotados assim a realizar os seus propósitos, os judeus sentiram-se envergonhados e indignados, e os propósitos de Satanás foram derrotados. Depois disto, Paulo foi a Jerusalém a fim de unir-se aos discípulos, mas estes temiam-no. Não queriam que ele fosse um discípulo. A sua vida tinha sido buscada pelos judeus em Damasco e os seus próprios irmãos não o recebiam. Mas Barnabé tomou-o e levou-o aos apóstolos, informando-os de como havia ele visto o Senhor no caminho e como pregara ousadamente em Damasco o nome de Jesus. Mas Satanás estava instigando os judeus para que destruíssem Paulo. Cá está o espírito, não é? Que espírito é que tinham os judeus para tramarem a morte de alguém? Para que Satanás. destruíssem Paulo? Alguém quer dizer alguma coisa? Era o espírito de Satanás. E Sim, quando que eles jejuaram e disseram, nós não vamos comer enquanto nós não matar Paulo. E aí, exatamente. Exatamente. Portanto, mas Satanás estava instigando os judeus para que destruíssem Paulo e Jesus ordenou-lhe deixar Jerusalém. Acompanhado de Barnabé, só fazer aqui uma pausa. Estes judeus, nós só podemos receber uma coisa, não é? Ou nós recebemos Cristo, ou nós recebemos o anticristo. Não tem um terceiro. E somos nós que recebemos o espírito que queremos ter. Percebem? Nós é que recebemos, por isso é aquela frase que nós lemos há pouco aqui dos testemunhos para a igreja. Colocar-nos sob a influência modeladora do Espírito de Cristo. O eu tem que ceder, não é? A vontade humana tem que ceder. Acompanhado de Barnabé, foi ele para outras cidades pregando a Jesus e operando milagres, e muitos eram convertidos. Quer dizer, Paulo, apesar de estar a ser perseguido pelos judeus, ele continuava, mas não continuava calado. Diz, Denis. É o seguinte, a frase que você verbalizou aí, ela diz tudo. Diz, mas Satanás estava instigando os judeus para que destruíssem Paulo. Satanás não estava presente. O que que estava presente neles? Era o O espírito de Satanás. Espírito. Pois, exatamente. E eles o receberam, o acolheram. Isso, exatamente. Quando eu acolho algo mal dentro de mim, eu estou acolhendo quem? O autor desse mal. Então, é isso aí. É Quando, isso quando, mesmo. quando o orgulho toma conta de mim, quem é? É o demônio do orgulho. Ponto final. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Estão todos a captar a ideia?
Havendo sido curado um homem que sempre fora coxo, a população que era adoradora de ídolos estava prestes a queimar sacrifícios em honra dos discípulos. Havendo sido curado um homem que sempre fora coxo, a população que era adoradora de ídolos estava prestes a queimar sacrifícios em honra aos discípulos. Paulo sentiu-se mortificado e disse que ele e seu companheiro eram apenas homens e que unicamente o Deus que fizera o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, devia ser adorado. Assim, Paulo exaltou a Deus. Fazendo aqui uma pausa, por vezes o ser humano aceita o elogio, não é? Aceita a honra. Assim Paulo exaltou a Deus perante o povo, mas não lhe foi fácil contê-los. A primeira concepção de fé no verdadeiro Deus e de adoração e honra a Ele devida estava sendo formada em suas mentes. E ao passo que ouviam a Paulo, Satanás estava instigando os judeus incrédulos, novamente, de outras cidades a irem após Paulo e destruírem a boa obra realizada por meio dele. Esses judeus inflamaram o espírito dos idólatras. Sim, Eliana. Bom dia. Por isso, Belinha, que a irmã Ellen White, ela nos orienta que nós não elogiemos a ninguém, porque nós podemos ser pedra de tropeço. Ao elogiar alguém, alguém receber isso e ter essa glória para si, a gente está colocando aquela pessoa em pedra de tropeço, ou seja, nós estamos fazendo aquela pessoa tropeçar e fomos nós os causadores, né? Sim, sim, é verdade. Esses judeus inflamaram o espírito dos idólatras mediante falsos relatos sobre Paulo. A estima e admiração do povo agora transmudou-se em ódio, e os que pouco antes estavam prontos a adorar os discípulos, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Vejam como rapidamente foi o que aconteceu com Pedro. Ele tanto estava a ser usado pelo Espírito de Deus, como foi usado pelo Espírito de Satanás. Lembram-se? Quando ele disse, Crucifica-o. Não. Quando ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus Ah, sim. vivo, Sim, isso sim, tá certo. não é? E depois, logo de seguida, o que é que ele disse? Ó Senhor, tu não vais nada ser morto. Não é? E Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás. Mas era Satanás que estava ali, era o espírito dele que estava em Pedro. Então aqui diz, a estima e admiração do povo agora transmudou-se em ódio, e os que pouco antes estavam prontos a adorar os discípulos, agora apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Mas rodeando-o os discípulos e chorando por ele, Paulo, para a alegria e gozo deles, levantou-se e entrou com eles na cidade. De outra feita, ao pregarem Paulo e Silas a Jesus, uma certa mulher possuída de um espírito de adivinhação seguiu-os, clamando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Reparem como aqui parecia que ela estava a fazer um bom trabalho, não é? Antes, Belinha, eu gostaria que você meditasse um pouquinho nessa frase aqui. Mas rodeando Paulo os discípulos e chorando por ele, Paulo, para a alegria e gozo deles, levantou-se e entrou com eles na cidade. O que Sim, foi que fez Paulo levantar aí? a oração. Então, é muito importante essa frase aqui. Sim, é verdade. Porque ele estava quase morto. É isso mesmo.
Mas ele levantou e foi com eles. Para uma pessoa que estava do jeito que estava, levantar e ir com eles e estar. Isso aí é sobrenatural, não é natural. Claro, claro que não. Então, essa mulher, possuída de um espírito de adivinhação, seguiu, clamando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Assim, ela seguiu os discípulos por muitos dias. Mas Paulo ficou indignado, pois, clamando assim após eles, desviava da verdade a mente do povo. O objetivo de Satanás era levá-la a fazer perdão, o objetivo de Satanás em levá-la a fazer isto era enfadar o povo e destruir a influência dos discípulos. O espírito de Paulo se agitou dentro dele. Então o espírito de Paulo era outra pessoa. Não era Paulo, era outra pessoa. O espírito de Paulo se agitou dentro dele e voltou e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E o espírito mau, repreendido, deixou-a. Seus senhores apreciavam que ela clamasse atrás dos discípulos, mas quando o espírito mau a deixou e eles viram-na como uma humilde discípula de Cristo, ficaram enraivecidos. Haviam acumulado muito dinheiro graças às suas adivinhações e agora a sua esperança de ganho se fora. O propósito de Satanás havia sido derrotado, mas os seus servos agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça à presença das autoridades e dos magistrados e disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. E a multidão se levantou unida contra eles. E os pretores rasgaram os vestidos, mandando açoitá-los. E depois de lhes haverem sido dados muitos açoites, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Bem que Deus tinha dito a Paulo que, como é que é? Revelou-lhe que muito ele haveria de sofrer, não é? Por causa do nome de Cristo. O carcereiro, havendo recebido tal ordem, conduziu-os ao cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Mas os anjos do Senhor, cá está novamente a atuação dos anjos, os anjos do Senhor os acompanharam para dentro da prisão e fizeram que o seu aprisionamento redundasse em glória para Deus, mostrando ao povo que Deus estava no trabalho e com os seus servos escolhidos. Cerca da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, quando subitamente houve tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e viu que imediatamente o anjo de Deus libertou as cadeias de todos. E vi o guarda da prisão, ao despertar e ver que as portas da prisão estavam abertas, ficou assustado. Ele pensava que os prisioneiros haviam escapado, vindo ele a ser punido com a morte. Mas quando estava prestes a matar-se, Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O poder de Deus convenceu o carcereiro, ele pediu que trouxessem luz, portanto, tudo isto foi às escuras. Não havia luz elétrica. Ele pediu que trouxessem luz, entrou precipitadamente e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Tirando-os fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Jesus já não estava ali. Eles podiam ter dito: Crê no Espírito Santo. É Mas isso não mesmo. disseram. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. O guarda da prisão reuniu então toda a sua casa e Paulo pregou-lhes a Jesus. Assim, o coração do carcereiro uniu-se ao dos seus irmãos e ele lavou-lhes os vergões dos açoites que ele próprio tinha feito, não é? E com toda a sua casa foi batizado nessa noite.
E pôs alimento diante deles e rejubilou-se, crendo em Deus com toda a sua casa. As novas maravilhosas da manifestação do poder de Deus em abrir as portas da prisão e na conversão do carcereiro e sua família logo se espalharam amplamente. Os magistrados ouviram essas coisas e temeram e ordenaram ao carcereiro que deixasse ir Paulo e Silas. Mas Paulo não desejava deixar a prisão ocultamente. Não queria que a manifestação do poder de Deus fosse ocultada. Disse-lhes ele: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora às ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Quando essas palavras foram ditas aos magistrados e se ficou sabendo que os apóstolos eram cidadãos romanos, os dirigentes ficaram alarmados, temendo que eles fizessem queixa ao imperador sobre o procedimento ilegal que tiveram. E vieram, soltaram-nos e se desculparam e pediram que deixassem a cidade. Vamos ficar por aqui. Vamos orar. Célia, podes orar? Nem posso. Estou meio constipada, mas Pois. querido Paizinho do céu, aqui de joelhos na tua presença, quero-te agradecer, Senhor, pela vida, pela tua misericórdia, pela tua paciência com cada um de nós. Quero-te agradecer, ó Deus, pelo meio que tu nos dás de nos dirigirmos a ti, que é a oração. Que temos que estar em constante oração, Senhor, para o inimigo não penetrar nas nossas vidas. Pai querido, é tão difícil quando permitimos que Ele controle a nossa vida. Neste dia entregamos-nos nas tuas mãos, que ao longo deste dia, ó Deus, a tua presença esteja na nossa vida e que nos deixemos guiar pelo Espírito de Jesus. É o que te peço e te agradeço, no nome santo do teu Filho amado. Amém. Amém. Amém.